Olá a todos, então. Nós estaremos apresentando então o sexto capítulo, a atualidade de teoria de Henry Vallon na educação digital, produzido então por Pablo Menezes Lindorff e Jason Michael da Silva, é, através da disciplina Pegente da Uninter 2025. Então, a questão do contexto da produção desse artigo. Hoje em dia vemos a questão dos desafios educacionais encontrados nas escolas frente à era digital. Existem inúmeras tecnologias aí sendo usadas na sociedade, enfim, mas na sala de aula vemos um desafio para fazer esse uso de maneira correta em sala de aula. Então, por isso nós propomos uma abordagem mais humanizadora, em que colocamos o aluno no centro do processo de aprendizagem, também no ambiente mais acolhedor, inclusive, e buscando, então, através de resgatar a teoria de Henri Vallon como um suporte à pedagogia contemporânea, como um suporte à prática pedagógica contemporânea. É, Vemos também essa questão do ensino híbrido, vem sendo utilizado bastante hoje em dia, que amplia as possibilidades de ensino. Essas ferramentas tecnológicas vêm auxiliar, tanto essa questão do ensino híbrido seriam, então, aulas presenciais e também digitais, online, elas vêm a auxiliar, então, no processo educativo. E vimos isso impactar bastante na questão da pandemia do Covid-19, em que foi utilizado várias plataformas para fazer esse ensino híbrido e que houve, claro, a valorização aí vista do professor também, mas também que há uma necessidade de formação melhor para o uso dessas tecnologias. E também uma questão de infraestrutura, tanto das escolas e como também para os alunos terem essa estrutura aí para proporcionar esse ensino híbrido. Só complementando, né, Jason, hoje a gente vê que a educação atual, né, ela está imersa nesse ambiente cada vez mais digitalizado, né? E a gente viu isso explodir durante a pandemia do Covid-19, né? Então, a questão do ensino híbrido se tornou uma realidade aí para milhões de estudantes, né? Nós estamos aí nessa, né, nas nossas aulas aqui, né, via Zoom, enfim, e a gente vê isso acontecendo cada vez mais, né? Nós tivemos agora na Bolívia com um grupo de alunos nas últimas 2 semanas e lá teve uma epidemia de sarampo e eles precisaram migrar para as aulas remotas. Então a gente vê que isso tem acontecido e isso está cada vez mais presente dentro das escolas, em todos os lugares do mundo, independente da estrutura que se tenha ou não. E aí a gente vê aqui, né, a teoria de Vallon e traz essa teoria como referência, né, como uma ferramenta para enfrentar esses desafios, né? O que ele propõe é uma visão mais focada no desenvolvimento humano, mais centrada nas interações sociais, afetivas, né? Oferece esse contraponto, né, às abordagens mais tecnicistas e um contexto que a gente vê hoje, né, nas escolas, onde a tecnologia avança tão rápido, a gente precisa reafirmar então essa importância de olhar para as emoções, olhar para o humano, olhar para o corpo, né, como também como pilares da educação, né, e né, dentro da teoria dele ele vem trazendo isso. E essas carências estruturais, enfim, né, que a gente precisa olhar e não deixar de lado diante da tecnologia ou diante dos desafios que nós temos, né? Ali na transformação digital que a gente vem vendo dentro das escolas, né? Então, essa teoria de Henri Vallon, que é a teoria da psicogenética, ele desenvolveu ao longo da sua vida aí, que ele viveu de 15 de junho de, nasceu em 15 de junho de 1879, em Paris, e faleceu no 1º de dezembro de 1962. Ele foi um psicólogo, filósofo, pedagogo, também médico. Ele sempre teve, então, sempre teve atendendo crianças com distúrbios mentais, emocionais, onde ele desenvolveu essa teoria psicogenética,
E nessa teoria ele coloca, então, como já falado pelo Pablo também, o desenvolvimento humano como peça central através da interação social. E ele cita que a integração entre a afetividade, cognição e motricidade é essencial para esse desenvolvimento. E como o Paulo também falou dessa questão da afetividade, da emoção, ele é o processo principal ainda para a aprendizagem, ele cita. E é um dos das primeiras fases de desenvolvimento, que ele cita do 0 a 1 ano de idade, que a emoção é o ponto de partida, o primeiro meio em que a criança aí, ela interage aí com o mundo. E também ele traz a necessidade, então, da questão da motricidade, o desenvolvimento do corpo e é necessário para o desenvolvimento cognitivo. Então, é necessário um diálogo entre o corpo e o meio social para que tenha esse desenvolvimento humano. Diferentemente de outros estudiosos como Piaget ou mesmo os Vygotsky, que eles valorizam principalmente a parte cognitiva, Valon ele já valoriza essa integração entre afetividade, cognição e motricidade. Então, não só essa parte intelectual, o desenvolvimento cognitivo, mas sim esses três processos juntos. Essa é uma frase que traz uma síntese, né, da essência do pensamento de Vallon, né? Na visão de Henri Vallon, o desenvolvimento humano é um processo integrado no qual afetividade, cognição e motricidade não atuam separadamente, mas de forma interdependente e dialética. Então, como o Jason estava falando ali, Vallon ele acreditava que a emoção é o primeiro sistema de comunicação da criança. Então ele tinha a emoção como algo essencial para a construção do pensamento, da identidade, enfim, e a gente precisa ter cuidado para não perder isso, né? Diante da questão técnica, enfim, diante dessa questão da distância que as tecnologias digitais podem trazer, né? Cada um no seu cantinho, como a gente está hoje aqui, na sua tela, enfim. A gente precisa resgatar isso, não deixar que isso se perca na educação básica, né? E ele falava também que à medida que a criança cresce, a motricidade e a cognição elas se desenvolvem, mas sem que uma anule a outra. Então, como ele coloca aqui, elas são interdependentes e elas atuam de forma separada. Essa visão aplicada à educação digital, ela implica em reconhecer que não basta estimular a cognição por meio de plataformas, mas é preciso também a gente considerar os impactos das interações sociais, dos afetos, das expressões corporais, mesmo no ambiente virtual. Então, mesmo que a gente tenha daqui a pouco né, uma interação virtual, né, como nós estamos tendo hoje aqui, a gente precisa levar esses pontos em consideração. Essa perspectiva ela nos ajuda a preservar a humanidade, né? Aquilo que nós temos aí de essência humana, enfim, em um tempo onde se tende a simplificar tudo a processos, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. E aí a gente tem este ponto que é o corpo e o movimento na aprendizagem, né? Para Valon, o corpo não é apenas um instrumento físico, mas uma forma de linguagem e de construção de pensamento. Então, a motricidade ela é essencial no processo de desenvolvimento e ela ela nos traz a realidade de que por meios de gestos, por meios de, né, dos movimentos, enfim, que a criança vai começar a sua interação com o mundo. Então, se eu quero alguma coisa, ela não sabe falar ainda, mas ela já sabe pedir, já sabe gesticular, né, já sabe apontar, e aí ela começa a ter essa interação com o mundo através dessa questão, né, gestual, enfim. E a gente percebe o quanto isso é importante dentro da educação, né, integrar essa questão do movimento, né, não ficar apenas na frente das telas, enfim. Então, o que a gente pensa, né, baseado na teoria de Valon, é que a gente precisa reinventar, quem sabe, né, as nossas estratégias pedagógicas para valorizar esse movimento, a expressão corporal, mesmo no ensino remoto. Então, mesmo que a gente tenha ali um ensino remoto, a gente precisa trazer esses elementos
para fazer com que o corpo e o movimento eles estejam em ação também. Então a gente teria várias propostas, de repente, que a gente poderia ter ali, né, com os alunos, como dramatizações, teatros, né, vídeos, encenações, enfim, coisas que pudessem ser feitas pelos próprios alunos e que trouxessem, né, essa questão da movimentação, da utilização do corpo, mesmo com a utilização, né, com a mediação da tecnologia para manter essa dimensão ali que o Valon traz, né, de forma viva. Então, o professor ele deveria atuar como um mediador cultural, articulando essas linguagens digitais com os saberes e os significados integrados, né? Então, este seria o ponto aqui, né, que Valon destaca dessa questão do corpo e do movimento, né? E aí nós temos, depois ali, pode passar isso, a questão da avaliação na era digital, né? Um dos grandes desafios hoje da educação digital é, quem sabe, repensar essa questão dos critérios de avaliação. Às vezes a gente tem um foco excessivo nas tarefas, nas provas, nos testes, nas atividades, enfim, e a gente acaba deixando de lado aquilo que para Valon era muito importante, que é a questão da afetividade, dessa capacidade de interação, da expressão emocional, enfim. E a teoria de Valon ela nos convida então a adotar uma avaliação mais ampla, mais sensível a né, essas dimensões, enfim, né? Que o sujeito apresenta. E aí nós temos alguns aspectos, né? Por exemplo, avaliar de forma humanizada, reconhecer que cada estudante tem um ritmo diferente, aplicar essa avaliação de forma que cada um, de repente, possa produzir isso de forma diferente, né? Não apenas com atividades padronizadas. É, a gente tem, né, possibilidades aí, né? Por exemplo, hoje a professora Glaucia utilizou uma delas, que seria, por exemplo, uma autoavaliação. Ela fez uma pergunta simples para a gente, né? Como você considera que no seu projeto essa disciplina teve um impacto? Então, isso é fazer com que a gente se expresse os nossos sentimentos, coloque, né, de forma verbal aqui as contribuições que a disciplina, né, teve no nosso trabalho, enfim. E isso é uma das formas, né, que pode ser utilizada para deixar de fazer simplesmente uma prova, um teste, e fazer com que o aluno expresse, então, né, de forma afetiva, emocional, enfim, através de uma autoavaliação como essa, de forma simples, objetiva, enfim. A gente tem outros aspectos que poderiam ser utilizados nesse sentido, como a observação do comportamento motor, o engajamento dos alunos, né? Então, numa atividade lá específica, como que o professor vai observar ali o que que o aluno está utilizando, como que o aluno está se expressando, enfim. Então, toda essa questão da expressão corporal, em vez de fazer uma avaliação individual, trabalhar com trabalhos colaborativos, né, coletivos, enfim, ter esse foco na interação, né? Então, são aspectos que podem ser utilizados, né, dentro desse aspecto da avaliação na visão de Valon, né, e trazendo, né, para nossa, né, para o nosso contemporâneo. Temos também uma avaliação, de repente, formativa com devolutivas humanizadas, então, dar uma devolução individual para aquele aluno, fazer com que ele sinta que, de fato, né, a resposta é para ele, não de forma geral para uma turma. Então, são aspectos que podem ser utilizados, né? E a questão das múltiplas linguagens também. Então, por exemplo, a gente vai estudar o conteúdo do ciclo da água. Então, deixar livre para que daqui a pouco um grupo faça um desenho para explicar como que entendeu, o outro faz uma maquete, o outro faz uma apresentação verbal. Então, que eles possam se expressar de formas diferentes para, né, explicar aquilo que eles aprenderam, o mesmo conhecimento. Então, em síntese, seria essas contribuições, né, que Valon traz para esse processo de avaliação, né, que nós podemos aplicar hoje na era digital, né? Então, né, diante né, do que nós lemos ali, escrevemos nesse capítulo ali a respeito de Valon, a gente sabe que essa teoria é uma teoria muito atual, né, frente aos desafios digitais que a gente enfrenta. A educação integral, né, ela existe, ela precisa existir, ela precisa respeitar o ser humano na sua totalidade, e a escola precisa continuar sendo, né, esse espaço vivo de formação.
E a escola, ela precisa se reafirmar como um espaço, né, de formação integral, enfim, mas também como um espaço onde o aluno possa ter empatia, onde esse movimento de escuta esteja presente, né, onde o aluno seja ouvido, né. Conversava com alguns colegas na semana passada que aquela escola onde o adulto grita, impõe, né? Essa escola não pode mais existir, não existe mais. Então precisa ter, a gente precisa ouvir o aluno, a gente precisa entender a realidade, né, do aluno, das novas gerações, enfim. E como educadores, é o nosso papel garantir que a tecnologia esteja a serviço da vida e não o contrário, não a vida a serviço da tecnologia, né? Então, Valon propõe que educar é formar sujeitos capazes de compreender o mundo e a si mesmos com sensibilidade, com criticidade e com humanidade. Então, esta é a nossa visão aqui, baseada na teoria de Valon, na atualidade, né, para a educação digital. Vale ressaltar também essa questão, essa interação professor-aluno, né? Temos aí a questão das pedagogia, a pedagogia tradicional, né? Ela ainda era bastante na contemporaneidade, ressaltada nas muitas escolas, e o Valon, ele defende, né, essa questão da afetividade, essa interação professor-aluno, esse diálogo, essa compreensão do professor na questão do aluno, né? Na sua aprendizagem, de estar explanando de diversas formas o ensino, diferentes métodos, mas buscando a compreensão do aluno, dessa criança, para o seu lado mais humano, né? Então, isso que fez o diferencial de Valon. Não só buscando a parte intelectual, mas de maneira integrada, né, como foi já citado, o desenvolvimento também motor e a parte afetiva. Seria isso,